Olá, hoje a gente vai mergulhar num conceito bem profundo. Nossa fonte, que se baseia em interpretações do Zohar, sabe? Aquele texto-chave do misticismo judaico, ela pega as primeiras palavras da Torá, Bereshit bara Elohim, no princípio o Criador criou, e diz que ali está o primeiríssimo mandamento, o temor ao Criador. Mas o que isso quer dizer, né? É só medo de punição? Vamos tentar entender hoje a diferença que o Zohar faz entre o temor que ele chama de verdadeiro e outros, que não seriam bem isso. Exatamente. A visão que o texto traz é que esse temor ao Criador é, assim, a base de tudo mesmo. É o portão de entrada para a fé, sabe? E também o alicerce para todos os outros mandamentos, as mitzvot. A ideia é que sem esse temor genuíno, nada mais se sustenta de verdade. Hum. E tem mais, a medida desse temor é o que define a força da fé. Não é só um pré-requisito, entende? É a substância da conexão. Ah, entendi. Então não é só uma etapa para cumprir antes de começar. E a fonte diz que tem tipos diferentes de temor, e que alguns não são ideais, certo? Como é essa diferenciação no Zohar? Isso, essa distinção é super importante na análise da fonte. O Zohar, segundo o texto que a gente leu, ele desconstrói duas motivações que são muito comuns. Elas parecem devoção, mas na verdade não são. Quais seriam? Bom, a primeira é aquele medo de sofrer aqui, neste mundo. Medo de doença, de perder dinheiro, problemas com os filhos, sabe? Coisas assim. A crítica que o Zohar faz, segundo a fonte, é que o foco está todo no benefício próprio. É para evitar o sofrimento pessoal agora. Entendi. E a segunda? Vê isso como uma motivação egoísta. O foco continua sendo o eu evitar a própria dor lá na frente e não a relação com o Criador em si. Faz sentido a crítica apresentada. Se essas duas formas são vistas como falsas por serem autocentradas, né? Qual seria então o temor verdadeiro que a fonte descreve, a partir do Zohar? Então, o temor verdadeiro, de acordo com o texto, é outra coisa completamente diferente. É reverência, é um assombro, sabe? Diante da grandeza do Criador. A fonte até cita algo como: pois ele é grande e todo-poderoso, a fonte de tudo e todo o resto é nada comparado a ele. A chave vira totalmente aqui. Vira do eu para ele. Exato. A motivação sai do eu e vai para ele. E isso leva a uma pergunta interna constante, que a fonte menciona. Será que eu fiz tudo o que eu podia pelo Criador? O foco muda completamente. Não é mais sobre o que eu ganho ou perco, mas sobre a própria relação com a fonte. E aí a fonte traz um ponto bem intrigante, né? A questão da aparência externa. Uma pessoa agindo por esse temor verdadeiro e outra agindo por um medo mais egoísta, por fora, podem parecer idênticas, fazendo as mesmas coisas, seguindo os mesmos rituais. Exatamente. A diferença, então, segundo essa interpretação do Zohar, é totalmente invisível. Está na intenção. E a consequência disso é clara. Não dá para a gente julgar o nível espiritual de alguém só pelo que a gente vê por fora. E essa revelação sobre a intenção ser o que importa não foi simples, viu? A fonte até menciona um dilema do Rabi Shimon Bar Yochai, figura central ligada ao Zohar. Ele teria dito algo como: ai se eu revelo e ai se eu não revelo. O medo dele era que, se ele contasse que a intenção é o que vale, algumas pessoas mal intencionadas pudessem tentar, tipo, enganar o sistema, sabe? Ah, fazer o mínimo só para constar. Isso, fazer só para evitar consequências sem mudar nada por dentro. Mas, por outro lado, não revelar isso deixaria as pessoas que buscam a verdade de forma sincera sem essa chave, né? Sem entender o que realmente importa. Essa ideia da intenção ser o X da questão leva a gente de volta lá para o comecinho, para a palavra Bereshit, no princípio. A fonte conecta isso direto com o temor como fundamento. Ou seja, se falta esse temor verdadeiro, essa reverência genuína, a base toda tá comprometida, mesmo que as ações pareçam certinhas por fora. Exatamente. E o texto ainda faz uma ligação interessante. Ele conecta o que chama de temor mal, que é esse medo da punição, a certas consequências espirituais que o Zohar menciona de forma simbólica, como o estrangulamento, apedrejamento. Não são literais, claro. São símbolos. Sim, simbolizam estados em que a alma acaba se afastando da luz. Isso como resultado de uma motivação focada só no medo egoísta, entende? Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas,
A grande mensagem que essa fonte traz é: o primeiro mandamento nessa leitura via Zohar não seria um convite para aquele medo que paralisa, né? Seria, na verdade, um chamado para um tipo de temor que liberta, um convite para reverência, para o maravilhamento e para uma mudança radical de foco, sair do ganho pessoal e ir para o serviço àquele que é a fonte de tudo. Perfeito. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Uma reflexão que essa análise da fonte provoca. Se a gente pensa nessa diferença tão grande entre a motivação interna, que ninguém vê, e a ação externa, que todo mundo vê, como será que essa perspectiva do Zohar poderia talvez influenciar o jeito como a gente percebe a prática religiosa ou espiritual no geral? Mesmo fora desse contexto específico, que peso a gente realmente dá para a intenção por trás do que se faz?